Olá, estamos começando o nosso segundo TRT Convida e hoje o nosso convidado é o desembargador Emerson José Alves Lage e a ideia é que o desembargador Emerson, diretor da Escola Judicial, nos conte um pouquinho sobre as escolas, a nossa escola do TRT de Minas Gerais. Tudo bem, doutor Emerson? Tudo bem, bom dia, doutora Adriana, prazer estar aqui e participar desse programa muito importante para o nosso regional. Né? Ok. Bom, eu sou Adriana Goulart de Siena Orsini, eu sou uma mulher cis, tenho 62 anos e estou trajando uma blusa coruva, estou com o cabelo solto, com algumas mechas, uso um óculos e essa é a minha autodescrição. Doutor Emerson, por favor. Pois não, eu sou um homem cisgênero, 64 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, né? Já da idade, mas ainda com um castanho claro, né? E estou trajando um blazer azul marinho, uma gravata preta e uma blusa azul claro, uma camisa social. Ok. Obrigada, doutor Emerson. Então vamos começar nossa conversa, né? A ideia é essa, doutor Emerson, que o senhor fale um pouquinho para nós sobre a escola judicial. Quem sabe a gente começa um pouquinho da história para depois a gente chegar na nossa escola de hoje. Pois não, a nossa escola a gente pode considerar como um marco institucional para os tribunais regionais do trabalho, para a justiça do trabalho como um todo, né? Porque foi a primeira escola judicial, digamos assim, instalada num regional do trabalho. Assim como foi a escola desembargador Décio Fernandes, né? A escola judicial Décio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas, que foi a primeira escola judicial entre os tribunais de justiça do país. E nós, Minas liderando. Ok. E nós pegamos esses modelos, né? Tanto a escola judicial Décio Fernandes como a escola judicial de magistratura francesa. E a partir daí, isso foi antes, inclusive, da promulgação da Constituição de 88, né? Isso foi em setembro de 1988. E a regulamentação, assim, a primeira regulamentação da escola ocorre em 15 de outubro, ou seja, 10 dias após a Constituição de 88, nós estávamos com a nossa escola já regulamentada. E ela vai numa crescente. Nesse primeiro momento, obviamente, ela começa com alguns projetos ainda de pequena proporção, né, digamos assim, mas havíamos nesse período ainda, né, já a iniciativa de formação inicial da magistratura, né, alguns cursos para servidores e principalmente a capacitação do que ainda existia à época, eram os juízes classistas, né, prepará-los para o início do trabalho na jurisdição. Que interessante. Então, quer dizer, voltado a esse juiz leigo que adentrava o espaço da justiça, porque com a Constituição de 88, a extinção veio posteriormente. Então, uma ideia de que eles tivessem uma qualificação. Mínima, né, olha, que interessante, doutor Emerson. O ramo da justiça do trabalho. E em 1990, a escola começa a dar uns primeiros passos de expansão, né? Começa a oferecer cursos, inicialmente língua portuguesa, em idioma estrangeiro, principalmente o inglês. E principalmente nesse período já inicia a preparação do nosso regional para o avanço da tecnologia da informação, começando a dar cursos de informática, que foi a época que o nosso regional começou a dar os primeiros passos também na inclusão no mundo da informática. Olha, né? 1990, por volta de 1990. Durante mais ou menos essa década, ele caminha, é óbvio que tem aí um intercâmbio cultural com outras instituições, formulação de alguns cursos, né? Mas ela dá um passo mais significativo a partir da virada do milênio, né? Em 2000, ela amplia a sua estrutura, né? Você vê que isso é antes da constituição da ENAMAT, né? Ela começa a ter um diretor, né? Além desse diretor, obviamente, que já existia, ela passa a ter um coordenador acadêmico e um conselho consultivo com juízes de primeiro e segundo grau. E começa a estruturar ali alguma coisa, já uma formatação de uma escola, algum projeto pedagógico ainda inicial.
O que vale dizer? Foi antes, inclusive, da emenda constitucional 45, que determinou a criação obrigatória das escolas, quando surge, então, a ENAMAT, né? Isso que eu ia dizer, quer dizer, chega a emenda constitucional 45 em 2004, ou seja, 3 anos, praticamente 3 para 4 anos após, e institui a ENAMAT, mas só em 2006 é que a ENAMAT realmente passa a, digamos assim, aglutinar todas as escolas, a coordenar, a fazer esse projeto maior, né, de integração das escolas e coordenação de um trabalho para a uniformização, no bom sentido, né, da atuação das escolas. Uma política institucional de escola pública, né, judicial. E aí sim a escola, sem perder, né, a sua autonomia didático-pedagógica, mas ela passa, sim, a seguir as orientações do Conselho Nacional de Justiça e do CSJT através da ENAMAT. Entendi. Né? E aí ela faz começa a constituir o seu primeiro projeto político-pedagógico, né? Sob a supervisão da pedagoga doutora Cássia Zeneca Kunzner. Kunzner, isso. Difícil de pronunciar, mas é uma sim, competentíssima, muito né? Competente e familiar à nossa instituição, né, que nos acompanhou, quase a nossa mãe enquanto, né, instituição, com esse perfil. E eu acho importante, doutor Emerson, essa coisa de falar os nomes das pessoas, porque eu acho que isso, né, não é uma personalização. Na verdade, é um reconhecimento histórico daquelas pessoas que, vamos dizer, tiveram até à frente do seu tempo, né? Então, a professora Cássia esteve conosco mesmo. A senhora vê, doutora Adriana, o seguinte, quer dizer, nós começamos ali no início da década de 2000, né, essa ascendência, né, nova, digamos assim, de uma estrutura bem mais técnica, digamos assim, enquanto escola, mas foi só em 2010, 2011, sob a gestão do desembargador César Machado. Né? Sim, nosso colega, ainda nativa. César Machado, que aí sim nós começamos com a assessoria da doutora Cássia a fazer efetivamente esse projeto político-pedagógico. Na coordenação pedagógica do nosso desembargador, né, sempre desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Márcio Flávio, né? Isso se desdobra depois, posteriormente, para a gestão da desembargadora Lucilde da Ajuda, sob a coordenação pedagógica do juiz de primeiro grau Rodrigo Cândido. E se encerra no perfil que existe hoje na gestão da desembargadora Camila, né, Zayler, coincidentemente, né, com o coordenador pedagógico, o juiz Kleber Lúcio de Almeida, que é atualmente o meu seu coordenador, né, o coordenador da nossa escola. Ao convidá-lo, procurei homenageá-lo ou prestigiá-lo nesse aspecto, porque ele pegou um período muito difícil, né, de gestão, que foi o período da pandemia. Sem dúvida. Pôde exercer toda a capacitação técnica que ele tem na coordenação pedagógica. Sim. Né? É óbvio que ele já desenvolveu um papel importantíssimo, que foi a finalização desse projeto político-pedagógico. E acredito também em enfrentamento, né? Porque eu tenho percebido que parece que a gente esqueceu o que aconteceu na pandemia, né? Porque graças, né, à ciência e também a quem tem religião, graças a Deus, né? Ou acredita em Deus, mas eu acho que a gente precisa dizer sobre isso, porque naquele momento a própria instituição Justiça do Trabalho, ela teve desafios incomensuráveis para continuar funcionando. Então imagina uma escola passar, ainda que tivesse já algum embrião, alguma questão tecnológica, essa formatação para o mundo virtual, nós ainda estamos num processo. Não sei se Vossa Excelência concorda comigo, né? Mas realmente eu acho que os cursos, eles têm sido fornecidos e a cada vez que eu percebo que eu faço um curso, cada vez com mais esmero e com mais condição dessa realização, né? A escola vem numa ascendência, né, desde a sua constituição e instituição, e obviamente teve esse ato, né, da pandemia, como todos os setores da sociedade brasileira, né, mas não paralisou. Talvez ela tenha sido até um alento para esse período, né, em que permitiu não isolamento completo, né, de todos com a instituição, mas assim
agora ela tenta, inclusive, resgatar, né, esse regresso do esse público retorno para dentro da escola. Né? Sim. No início, quando eu assumi a gestão, e coincidiu, inclusive, né, o período pandêmico, fim do período pandêmico, nós tivemos a mudança de sede, né? E foi não só um retorno, como uma mudança de cultura, de onde realizar. Sim. E a gente sabe que esse espaço, né, ele faz parte dessa ligação, né, afetiva. Eu acho que a apropriação desse espaço físico e desse encontro, porque eu participei daquele evento que teve sobre o protocolo, né, para a aplicação do protocolo de gênero e raça, e que nós tivemos vários colegas presencialmente e alguns, inclusive, à distância, por questões, às vezes, realmente pessoais, ou mesmo distância da jurisdição, e nós pudemos perceber que esse encontro, pelo menos eu percebi, ele gerou, na verdade, esse pertencimento, porque eu acho que o pertencimento à instituição, ele se faz no lugar. E aí eu queria escutar um pouco sobre a nossa nova sede, porque é muito interessante, é um lugar, né, para Belo Horizonte. Inclusive, nós fizemos, no início dessa gestão agora, né, ao final da gestão passada, ainda sobre a coordenação, digamos assim, ou a diretoria, digamos, da desembargadora Rosimeire Pires, né? Ela foi muito sensível à minha chegada à segunda vice-presidência, como tal diretor da escola. Ela já me convidou, inclusive, a participar de alguns eventos no final da gestão, já para fazer essa transição. Essa transição, né? Eu tive um convite, né, numa dessas passagens, dentro de um dos últimos Conematras do ano passado, para que nós fizéssemos o primeiro Conematra aqui em Belo Horizonte. Olha! Acho que, salvo engano, foi o primeiro do ano, logo após o término do mandato dela. E eu, assim, no momento meio claudicante, ainda, assim, tentando entender, né? Desafio, né? Mas eu falei assim, não, tudo bem, vamos aceitar esse desafio e vamos. Até já com essa visão exatamente de apropriação do espaço físico da escola, né? Nós chegamos a realizar um primeiro evento, né, sobre os novos desafios, né, da Justiça do Trabalho, do Direito do Trabalho, mas que não foi lá no espaço, foi, né, na Faculdade Dom Helder Câmara, em razão da proporção que a gente construiu esse evento, né, mas logo a seguir, e todos que me procuraram para a realização de eventos institucionais envolvendo a escola, eu fui muito enfático. Todos os eventos têm que ser realizados na sede da Escola Judicial, exatamente para a gente apropriar desse espaço, dessa conquista. E digo isso porque todos que vieram ao Conematra, que foi realizado aqui, ficaram assim, admirados da estrutura que nós temos hoje enquanto instituição de escola, né? Então, nós temos um espaço extremamente adequado, preparado, acessível, né, para eventuais deficiências, né? E de uma possibilidade de relações interpessoais muito interessantes. Todos os eventos que nós temos realizados, nós temos visto isso, que nós estamos reaproximando, além de, obviamente, a construção de conhecimento, nós estamos reaproximando as pessoas que tinham, de certa forma, desabituado a se reunir. A estar juntos, né? Então, eu tenho visto que, ao longo do tempo, isso tem se tornado uma característica. As pessoas têm nos procurado, obviamente, que nós temos as dificuldades, né? Claro. Inclusive, já falei com a presidente, quem sabe nós levarmos para o Coleprecor, e, obviamente, com isso, com uma ascendência a outras esferas, né, de poder que possam regulamentar isso melhor. Temos a capacidade, ou já alguma regulamentação que trata desse equilíbrio da atividade, né, jurisdicional e atividade formativa, mas em razão de políticas, né, de estatísticas e etc., e os reflexos que isso importa na carreira de todos nós, né, no nosso fazer, né, no fazer judicional. É preciso nós encontrarmos um equilíbrio melhor, né, de valorativo da atividade, da atuação formativa do magistrado, para que ele não tenha esse impacto que às vezes o pressiona a
A manter... a resistir à formação. Mas não ter como, às vezes, se deslocar da sua atividade rotineira e parar um pouquinho. Isso a gente sabe que é de uma essencialidade brutal. Né? É preciso que a gente realmente repense, porque a gente, como colegas que fomos, desde na época que Vossa Excelência era substituta e eu ainda servidora, a gente sabe que o juiz, ele tem essa preemência de um cumprimento de estatística ou mesmo de, estando na jurisdição, querer fazer o melhor possível. Mas é preciso também voltar, não sei se seria isso, mas retornar a gostar dessa atividade formativa. De não achar que isso é uma imposição, mas que isso é bom para a gente, né? E a própria complexidade do mundo moderno nos impõe isso, né? Quer dizer, se nós voltarmos, igual a Vossa Excelência voltou ao nosso início de carreira, a Justiça do Trabalho não tinha, né? O direito do trabalho, todas as decisões que nós tínhamos que tomar, tinha um conteúdo um pouco... Muito. Não vou dizer mais simplificado. Não, mas muito restrito. Mais enxuto, sim, né? sim, sem dúvida nenhuma. Hoje o alcance que o direito do trabalho, o que se apresenta a um juiz do trabalho na mesa da audiência é de uma complexidade muito maior. Além dos próprios realces positivos que essas nuances, né, que não eram dadas, ou a relevância que se dava, a questão de julgamento sobre perspectiva tipo de gênero, raça. Situações da sociedade que afloraram e que já que explodiram e estavam contidas. Estavam e contidas, hoje precisam de sem dúvida. nos chamar à reflexão. E a escola tem um papel essencial. Essencial, né, concordo. Então, eu acho que esse equilíbrio entre formação e atividade jurisdicional, ele precisa ser sopesado novamente para que a gente possa, na escola, não ter aquela... Nem nós aparentarmos estarmos fazendo pressão em cima do colega, do magistrado, ou do próprio servidor, ou servidora, magistrada, como também dar a isso a relevância que ele realmente possui. Sim. Então, eu tenho falado isso cotidianamente, em todos os rincões, digamos assim, que eu compareço, eu tenho falado nisso, no Conematra, nas reuniões do Sinformat, em todas as reuniões. Nós estamos com um grupo novos de juízes, sendo qualificados agora, no sentido não propriamente do saber. O saber é o que eu sempre digo. Eles já provaram que tem um saber técnico, jurídico, científico e técnico inequívoco. Mas eu acho que o ser juiz, o fazer da atividade jurisdicional, ela precisa dessa lapidação, Porque... Existem mais elementos do que a mera teoria. Do que a teoria. Do que a teoria, Nós precisamos dessa praxis que nós levamos nessa formação inicial, obviamente com outros conteúdos, outras dinâmicas, mas assim, resumidamente, essa praxis é de uma essencialidade também inequívoca, Então, tudo isso precisa ser pensado. E a própria formação continuada, Quer dizer, além de que nós temos um número de horas-aulas semestrais que o magistrado tem que cumprir, a nível, inclusive, de promoção, aspectos promocionais da carreira, exato. Nós temos que ter um critério rigoroso nisso, não é pelo mero rigor, pelo rigor do aspecto da atividade jurisdicional mesmo, pelo aspecto da justiça. Da justiça, promoção, sim. Do nosso cliente, do nosso usuário, que quer um juiz que seja qualificado, atualizado, aperfeiçoado no seu fazer. Eu acho que isso, na verdade, desembargador Emerson, talvez seja o grande papel que a gente pode pensar para a escola, nos próximos anos, não sei como Vossa Excelência vê esse futuro, a questão também desse retorno desse juiz que já tem um tempo de magistratura, muitas vezes não teve, se bem que a ENAMAT com esse tempo, 2004,
né, 2006, quando ela começa efetivamente, acho que me parece, os cursos, né, de formação inicial, não sei se foi 2006 ou se foi lá em 2004, eu não tenho esse dado, mas nós já vamos para 28 cursos de formação inicial. Então, nós já temos uma base de magistrados que passaram pela ENAMAT, mas nós continuamos, e nós dois somos um exemplo de colegas que não estivemos na formação inicial lá na ENAMAT. Então, nós não tivemos essa possibilidade de estar no TST, de conhecer algumas dinâmicas que são muito próprias da instituição. O fato da verticalidade, né, que eu acho que a Justiça do Trabalho, alguns reputam que isso é inadequado, mas, na verdade, quanto mais eu dialogo com outros ramos da jurisdição, mas eu vejo que essa estrutura vertical da Justiça do Trabalho, essa organização mesmo, tanto da jurisprudência quanto da sua estrutura, quanto da sua escola, ela colabora para que a gente tenha um corpo muito bem organizado e que isso na realidade repercute nas nossas ações, na criatividade, né? Porque eu reputo que a Justiça do Trabalho talvez seja uma das justiças que primeiramente enfrentou alguns problemas, questão da execução, a própria formação, né? Tudo bem que a escola Edésio, ela começa, né? Porque Minas, ela tem essa coisa de estar na frente em alguns momentos, por exemplo, trago aqui a questão da semana de conciliação, né? Aqui foi o primeiro estado que agiu de forma cooperativa, em que todas as justiças se irmanaram para fazer a primeira semana de conciliação. E depois o CNJ reconhece que não adianta ilhas, né, inclusive isso é falado, ilhas de excelência, quando você não tem algo que transborda e como chama, espraia para a própria comunidade, no caso Minas, ou a própria comunidade da Justiça do Trabalho, aquela ponta, né? Então, assim, por exemplo, a questão dos sejusques, a questão do garimpo, né? O garimpo que é uma criatividade, como é que chama? As técnicas, as ferramentas de execução, né? Então, assim, a Justiça do Trabalho que reconhece a questão do grupo econômico. Então, quer dizer, a gente está, me parece, não sei se Vossa Excelência concorda, sempre numa vanguarda. E eu acho que a nossa escola nunca deixou de estar na frente disso. Nunca. Tanto é que ela antecede até a própria Constituição. Né? Sim. Então, mas muito mais do que isso. Né? Esse desenvolvimento histórico, esse crescimento histórico dela bem demonstra isso. E a fala de Vossa Excelência nos permite visualizar muito bem a necessidade dessa formação, né? Principalmente na formação inicial. E só abrindo um parênteses, nós estivemos, né, em Brasília agora participando do 28º, vamos participar do 29º Curso Nacional de Formação Inicial. Estamos fazendo no regional o curso regional de formação inicial, né, complementando o 28º. Que os nossos novos juízes e juízas participaram, mas tive a curiosidade de ver lá que realmente a primeira turma é a de 2006 da ENAMAT. Exatamente, né? E nós já, de uma forma, talvez não com o formato atual, mas desde os idos de 1990, nós já cuidávamos da formação inicial e continuada. Olha que coisa interessante. Magistradas, servidores. Teríamos, vamos dizer assim, um marco teórico? Acho que sim. Eu acho que nós fomos um dos, sem querermos ser bairristas, né? Sim. Podemos dizer que fomos, de certa forma, quase que um modelo nacional de escolas de magistratura. Né? Eu lembro que na época que nós fomos instituir o atual modelo da escola nossa e das escolas nacionais, eu e a juíza Graça Borges, né? Fomos designados pelo ministro, né, hoje ministro, na época era desembargador aqui do nosso regional, ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, a participar de uma reunião da Escola Nacional de Magistratura em Foz do Iguaçu, onde se estava reformulando ou criando um modelo de escola nacional com base na escola, na emenda constitucional a 45 de 2004. E fomos lá e ele nos atribuiu um papel de debate muito interessante, porque já estávamos com um modelo mais ou menos desenhado para ser aprovado. Já tínhamos uma experiência acumulada, né? E ele pegou, olha, eu quero que vocês compareçam a Foz do Iguaçu
e solicitem, criem um motivo para que a gente possa adiar esse término de elaboração desse projeto nacional. Era até o ministro Felipe Salomão, à época, o presidente da Escola Nacional. E eu fui lá, até brinquei com o ministro à época, falei, o senhor me deu uma tarefa um pouco complexa, de chegar num primeiro momento já ser o motor de uma desconstrução inteira, daquilo, né? Um adiamento de uma construção. E assim, né, criei um ambiente a ponto de adiarmos essa votação. Julgamos para mais um mês e finalmente jogamos para uma próxima reunião alguns refinamentos que a escola de Minas pensava e desenhava como modelo de escola. Contribuir, né? Sim, claro. Nós queremos inserir as nossas ideias. Faz parte, né? Participamos da reunião, reunimos pessoas no sentido de ganhar força aglutinar essa ideia, que pudéssemos adiar aquele projeto. Fomos encarregados de encaminhar as propostas, julgamos, sedimentamos e tal, e aquilo caiu na votação, foi aprovada boa parte das nossas proposições, e assim o modelo das escolas. Então, quer dizer, nós temos como nos orgulharmos do pioneirismo da escola do TRT de Minas, né? Dentro de todos esses contextos. Né? E não há por que não dizer isso. Eu acho que, às vezes, eu tenho falado muito, a gente precisa contar essa história do TRT da Terceira Região e nos orgulhar das coisas que fizemos, né? Eu acho que é uma coisa que, como eu vou dizer, é inexorável à própria história da instituição. Desembargador Emerson, nós já estamos chegando ao final, mas eu queria que Vossa Excelência trouxesse uma finalização com ideias, o que gostaria de falar para nós. Eu vou só resumir uma ideia que eu trouxe desde quando assumi a segunda vice, a diretoria da escola, principalmente a diretoria da escola, que remonta a uns passos atrás, né, que quando nós instituímos a subregionalização no Estado, é adotar essa base da subregionalização para a interiorização da escola. Interiorização, né? Ok. Eu, quando fiz esse estudo da subregionalização, fiz o estudo socioeconômico do Estado de Minas Gerais. Olha. E eu mapeei de acordo com essas características. Então, eu entendo que se nós conseguirmos aproximar essas unidades das sub-regiões, né, com o seu viés, né, socioeconômico, socioeconômico, com as faculdades, com as instituições, tipo a ABET, e construirmos parâmetros de jurisdição afetas também a esse local, vai haver também um incremento na melhoria da prestação judicional. Temos problemas, digamos, vamos denominar de macro, que são gerais, do direito do trabalho, do processo do trabalho, enfim, da ciência jurídica e sociológica, política, etc. Toda temos. Temos questões, né, nacionais, estaduais, mas temos questões regionais e podemos, e também um marco para que a gente, uma estrutura que vai nos permitir aproximar mais dessas sociedades locais. Que ideia maravilhosa. Trazer fazer uma jurisdição, né, um debate. É porque Minas são muitas, né? Minas são muitas. Se a gente pensar para o norte é de um jeito, para o lado de Juiz de Fora é outro, Berlândia, aqui a nossa região. Então, aproveito se alguns dos colegas do interior já estiverem nos ouvindo no futuro, né, que se aproximem da escola para que a gente já possa montar esse novo avançar da escola para o interior do Estado. Que excelente. Que eu acho que será um ganho para todos nós. Sem dúvida nenhuma. Formação e enquanto prestação judicional. Sim, e penso eu, inclusive, para a gente pensar a questão do Brasil, porque a gente vê quando encontra com colegas, ou mesmo na própria formação inicial, são muitas justiças, né? São muitos costumes, é uma questão antropológica, cultural, então acho que se a gente conseguir, eventualmente, né, e eu espero que Vossa Excelência tenha êxito, né, e me coloque, inclusive, à disposição, Vossa Excelência sabe disso, mas eu fico aguardando que isso tenha êxito, porque é uma ideia, né, e que bom que a gente está sabendo aqui, quase que numa primeira mão, essa ideia dessa escola que está aqui hoje. Nós estamos dominando agora, são questões orçamentárias, né, de estrutura, de pessoal, porque realmente a gente precisa, é um esforço que aumenta um pouco a nossa
necessidade de trabalho, né? Nós temos que ver o limite, não podemos exagerar na dose do remédio, né? Mas eu acho que será possível, desde que haja esse acompanhamento, essa parceria, né, com os colegas do interior, as sedes, universidades, a própria OAB. Não, muito interessante. Eu acho que vai ser um braço muito interessante que a escola vai estender, inclusive para permitir, é uma coisa que eu e o desembargador Sebastião, né, que é o nosso primeiro vice-presidente, conversamos, uma forma da gente aproximar o segundo grau do primeiro e da sociedade como um todo. Que ao fazer eventos, realizar alguma atividade nessas localidades, nós podemos ir como desembargadores, etc., convidar colegas do segundo grau para acompanhar, nem que seja para presidir mesa, mas eles vão ser conhecidos da sociedade. E também conhecerem. Em votos, em processo. Então, o desembargador Sebastião, há pouco tempo, me relatou que foi ao interior, acho que na região de Montes Claros, e uma advogada se emocionou ao poder abraçá-lo, né? Porque só o conhecia de obras jurídicas, de votos. Quer dizer, essa então, pessoa... ela ficou emocionada ao vê-lo legal. Presencialmente. Então, até isso possibilita uma aproximação nossa com o jurisdicionado. Excelente. Bom, infelizmente, temos que terminar, mas aqui o TRT Convida agradece a presença de Vossa Excelência e esperamos depois, em próximas edições, poder continuar essa conversa. Muito obrigada e, por favor, né, desembargador Emerson, fica o nosso agradecimento. Eu é que agradeço, foi uma honra muito grande estar aqui, né? Estou sempre à disposição, né? E a escola também fica aberta para que possamos levar a conhecer um pouco mais da instituição. Ótimo. Muito obrigada. Até a próxima.